E aí, pessoal? Bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues e eu sou seu professor... Ô, velho, esse trem tá apertando aqui minha gola. Porra, olha o figurino que a produção do Chamo Físico me arrumou hoje. Acho que eles estão achando que é Jornal Nacional. Boa noite! Na aula de hoje falaremos de resistência do ar. No vídeo, trabalharemos uma situação onde a pessoa pula de um avião. Sim, pula de um avião. E num dado momento, ela abre o seu paraquedas. É, o paraquedas. Diretamente de Belo Horizonte, segue aí, Thales Rodrigues. Chamo Físico! Aula de hoje, então, falaremos de resistência do ar. Resistência do ar é um negócio que você está pouco acostumado. Afinal de contas, toda questão de física vem escrito: despreze a resistência do ar. Inclusive, essa é uma reclamação de muitos alunos, falam assim: para que eu vou estudar física? Se a gente estuda tudo sem atrito, sem resistência do ar, é tudo perfeitinho, bonitinho, é tudo bonitinho. Não faz sentido. Bom, hoje, então, nós levaremos a nossa discussão para algo um pouco mais real. Hoje nós discutiremos situações com resistência do ar. E eu tenho certeza que no final da aula você vai preferir falar de situações que não tenha resistência do ar. Resistência do ar pode ser um problema na sua vida. Bom, vamos pegar a seguinte situação. Situação, inclusive, que já foi abordada pelo Enem. E muitos alunos erraram. Tomado muitas vezes como a questão mais difícil da prova. De física, claro. Situação em que um paraquedista salta de um avião e faz o seu movimento de queda. Num dado momento, ele abre o paraquedas até chegar ao chão. Vamos analisar a física desse problema. Vem comigo. Vamos tomar então a seguinte situação. Uma pessoa acaba de saltar de um avião. Vamos pegar no momento, inclusive, nesse instante 1, onde a velocidade dela é 0. Bom, primeiro detalhe. Deixa eu te ensinar sobre a força de resistência do ar. Como é que ela pode ser calculada? De quais fatores ela depende? A força de resistência do ar, de uma forma simples, pode ser escrita da seguinte maneira. A força de resistência do ar pode ser escrita como sendo K vezes V ao quadrado. Então veja bem. Primeiro, quais fatores dependem a força de resistência do ar? Podemos, num primeiro momento, pontuar dois fatores. Importantíssimo, a velocidade. Só existe resistência do ar quando tem velocidade, quando há movimento relativo entre o corpo e o ar. Se um corpo estiver parado, o ar está parado, não há vento nem nada. Um corpo parado, não há resistência do ar. Afinal de contas, não há velocidade. Para ter resistência do ar, tem que ter movimento. E essa constante K? A constante K é uma constante complexa. É uma constante que está associada à aerodinâmica do corpo. Alguns corpos, dependendo do seu formato, da sua estrutura, pode apresentar um K grande, o que faz com que essa conta seja grande e, portanto, a resistência do ar seja grande. Ou um K pequeno. São modelos mais aerodinâmicos, ou seja, modelos em que a resistência do ar ela é menor. Num carro de Fórmula 1, por exemplo, é interessante ter esse K bem reduzido, para que a resistência do ar sobre o carro, quando ele está em movimento, seja bem reduzida. Maravilha! Então, depende da velocidade e depende da forma, da aerodinâmica do corpo. Vamos para o nosso problema, então, do salto da pessoa lá de um avião. A pessoa vai pular de paraquedas e saltou de avião. Vamos pegar no nosso instante inicial como sendo velocidade 0. É um instante em que ela saltou, mas ainda não adquiriu velocidade. Instante inicial, partiu do repouso. Quais são as forças que atuam sobre ela? Bom, existe força-peso, tá aqui, ó. Força-peso. E existe resistência do ar? Não! Afinal de contas, se estou considerando que a velocidade é 0 inicialmente, não há resistência do ar. Então apenas a força-peso atua sobre essa pessoa. Vamos na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton me diz que força resultante é massa vezes a aceleração. A força resultante, num primeiro momento, é o peso. Massa vezes a aceleração, já que é a única força que atua, tem que ser igual ao peso, que é mg. Podemos cortar massa com massa? Tchá! Tchá! Então, num primeiro momento, a aceleração é a da gravidade. Legal. Então, num primeiro momento, a pessoa ficaria submetida a uma aceleração
de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, aqui na Terra. Entretanto, essa situação ela não vai permanecer com a aceleração da gravidade o tempo inteiro. Se a questão fosse sem resistência do ar, do jeito que a maioria dos exercícios costumam abordar, aí sim, a força resultante seria sempre a força-peso. A aceleração é sempre da gravidade. Mas nessa aula vai ser um desafio. Nessa aula tem resistência do ar. Então vamos ver a influência que a resistência do ar pode provocar sobre esse exercício. Como a pessoa estava submetida à aceleração da gravidade no instante 1, ela vai acelerar, vai ganhar velocidade. E aí sim, força de resistência do ar entra em ação, porque agora tem velocidade. Então no nosso segundo instante, veja bem, ela já tem um pouquinho de movimento, força-peso é dela, não se altera. Começa a surgir de leve, pequetita, uma força de resistência do ar, porque a velocidade dela ainda é pequenininha. A velocidade dela está aqui, ó. Perceba, nessa situação, como surge a força de resistência do ar, a minha força resultante se torna menor, porque antes ela era apenas a força-peso. Agora, ela é o peso menos a resistência do ar. Como a força resultante está diminuindo, subtraída pelo peso, da resistência do ar, a aceleração tem que diminuir. Nesse instante, o corpo já não está mais com a aceleração da gravidade, mas sim uma aceleração menor do que a da gravidade. Diferentemente de uma situação de queda livre, sem resistência do ar, a aceleração muda. Aqui ela vai diminuindo. Mas ainda existe aceleração, Thales? É claro que existe, ué, porque ainda existe força resultante. Perceba, a resistência do ar ainda está pequenininha. O peso ainda ganha da resistência do ar. Se tem força resultante, tem aceleração. Menor, claro, do que a gravidade, menor do que 10, mas ela ainda existe. E o corpo continua a acelerar, só que acelerando cada vez menos. Esse aqui é o detalhe. Enquanto antes era 10, agora é 8, 7, 6. A aceleração é menor, mas ela existe e ele vai acelerar. Num terceiro momento, veja bem, como ele continua acelerando, menos eu sei, mas ele continua acelerando, a velocidade continua aumentando. E olha para cá. Quando a velocidade aumenta, a força aumenta. A força de resistência do ar aumenta. Num terceiro momento, olha o que eu vou representar aqui então. Força-peso continua a mesma, essa não muda, mas a resistência do ar já é maior. O corpo tem mais velocidade, ele está caindo. O que eu preciso que você entenda nessas três primeiras figuras? Inicialmente não tinha resistência do ar, mas tem força resultante, tem aceleração. Ele começa a acelerar, a resistência do ar vai aparecendo, reduzindo a força resultante, reduzindo a aceleração, mas ele ainda está acelerando. A velocidade vai aumentando e a força de resistência do ar aumenta junto, até o momento em que ela iguala a força-peso. Esse momento é um momento muito especial. Quando a força de resistência do ar iguala-se à força-peso, a força resultante passa a ser zero. E se a força resultante é zero, a aceleração agora é zero. Então perceba, começou o 10 da gravidade, foi diminuindo até chegar a zero. A partir de agora, esse corpo que tem velocidade, inclusive maior do que essa, porque daqui para cá ele acelerou, passa a ser constante. O corpo passa a cair em MRU, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Alguns autores chamam essa velocidade de velocidade limite ou velocidade terminal. Então pronto, numa situação real então, quando a pessoa pula do avião, ela começa a cair submetida a uma aceleração que vai diminuindo, mas ela está caindo, aumentando a sua velocidade, só que aumentando cada vez menos, até o momento em que ela para de aumentar. É a situação em que a resistência do ar igualou ao peso. E agora ela desce em MRU. A pessoa não acelera mais e fica ali, ó, caindo com velocidade constante. Completamente constante. Veja bem, até aqui, tudo certo? Mas vamos para uma segunda parte desse exercício. Porque se essa pessoa continuar assim, sabe o que acontece? Ela morre. Afinal de contas, uma hora ela vai colidir com o chão em alta velocidade. Essa pessoa, num dado momento, abre o seu paraquedas. E quando ela abre o seu paraquedas, algo acontece. Vamos discutir isso aqui. Num dado momento, a pessoa abre o seu paraquedas. Lembrando que ela estava já na sua velocidade limite, terminal, uma velocidade alta e tudo mais. E ela quer parar um pouco esse movimento dela, né? Porque ela não pode colidir com o chão em alta velocidade assim. Bom, aí ela abre o paraquedas. Aqui no desenho parece uma pipa, né? Mas ela abre o paraquedas, tá? Quais são as forças? O que acontece quando ela abre o paraquedas? Bom, força-peso continua atuando. Tá aqui força-peso.
Mas quando ela abre o paraquedas, o que ela muda na verdade era aquela constante K. Você lembra? A força de resistência do ar é K vezes a velocidade ao quadrado. Ah, detalhe, você encontra alguns livros sem ser velocidade ao quadrado, tá? Depende muito da situação, mas isso não é relevante para as questões, não. A questão ela vai te contar sobre essa fórmula caso ela cobre ela. Quando a pessoa abre o paraquedas, lembra que eu falei lá do carro de Fórmula 1? O paraquedas ele não tem uma aerodinâmica muito boa. Muito aberto, o ar bate nele. O K dele é grande ou pequeno? É grande. Então, quando a pessoa abre o paraquedas, ela estava com uma certa resistência do ar, que estava igualando ao peso dela, velocidade terminal, e aí, num dado momento, abrindo o paraquedas, o K aumenta bruscamente, porque não é nem um pouco aerodinâmico. Então, essa força de resistência do ar, ela vai aumentar bruscamente. Então, no meu desenho, eu vou representar ela aqui agora, bem elevada. Então, tá aí, a força de resistência do ar, ela ficou bem maior do que o peso. Lembrando que no instante 3, ela estava igual ao peso. Agora ela ficou bem maior. Tem força resultante? Tem força resultante. Para cima, né? Claro. Claramente a força de resistência do ar supera a força-peso. Força resultante para cima gera aceleração para cima. O que significa dizer, então, que agora esse cara que está caindo, a velocidade dele está para baixo, sofreu uma aceleração para cima, contrária ao movimento dele. Então ele começa a frear. Começa a frear, entrando num processo agora retardado. Que bom, afinal de contas, mais uma vez, a pessoa estava em alta velocidade. Constante, eu sei, MRU, mas alta velocidade. Para que ela entre em contato com o chão, ela não pode ter uma velocidade tão alta assim. Então esse é o momento em que ela começa a frear. Ela começa a frear porque a resistência do ar ficou muito maior do que o peso com a abertura do paraquedas. No item 5, veja bem, se a pessoa está freando, a velocidade dela, que está para baixo, ela está caindo, vai diminuindo. E se a velocidade vai diminuindo, força-peso não altera, mas a força de resistência do ar, tudo bem, o K é elevado, mas diminuindo a velocidade, ela vai diminuindo. Então a força de resistência do ar, mesmo com o K elevado agora, se a velocidade diminui, diminui também. Então a força de resistência do ar, que antes ficou muito elevada, agora já não é tão elevada assim. Continua superando a força-peso? Continua. Diminuiu um pouco em relação a essa. Essa daqui é menor, mas ela ainda ganha da força-peso. Ainda existe uma resultante para cima, uma aceleração para cima, contrária à velocidade. Então ele continua freando. Freia mais um pouquinho, velocidade diminui, força de resistência do ar diminui. Até o momento em que a gente atinge um novo equilíbrio. Como a força de resistência do ar vai diminuindo, chega uma hora em que ela iguala-se novamente à força-peso. Essa situação você conhece. A força resultante é zero, a aceleração é zero, é MRU, novamente. Entretanto, não sei se você percebeu, mas esse é um MRU com uma nova velocidade terminal. Menor do que aquela que nós tínhamos lá no item 3. Agora a pessoa pode chegar ao chão numa velocidade um pouco mais baixa, constante, entretanto um pouco mais baixa. Deixa eu fazer um resumo para você então, porque eu sei que resistência do ar, queda com resistência do ar, ainda mais com abertura de paraquedas, é um pouquinho chato. Mas olha só, vamos acompanhar aqui, fazer uma revisão das 6 etapas. Pulou, não tem movimento, não tem resistência do ar. Força-peso, aceleração da gravidade. Entrou em movimento, começa a ter velocidade, começa a aparecer uma resistênciazinha do ar. Ainda não é igual ao peso, mas ela reduz a minha força resultante. Ele vai acelerando, mas acelerando menos. Ótimo. Se ele está acelerando, só que acelerando menos, a velocidade continua aumentando, só que aumentando menos. Como a velocidade está aumentando, a resistência do ar continua aumentando até o momento em que ela iguala-se à força-peso. Eis o momento da nossa primeira velocidade terminal. O paraquedas ainda não está aberto. Velocidade constante a partir de agora. Quarto momento. Abriu o paraquedas. A constante aerodinâmica muda. Não é aerodinâmico isso. Paraquedas tem um espaço muito grande. Força de resistência do ar aumenta muito. Inclusive, você pode fazer esse teste dessa aerodinâmica. Sabe quando você está numa estrada e aí você coloca o bracinho para fora do carro, né? E fica brincando de fazer ondinhas com o braço? De certa forma, você percebe ali, quando sua mão está assim, a resistência do ar ela é muito pequena. Quando você faz isso, a resistência do ar é muito grande. Sua mão, né? Aquele negócio que... Aqui, ó, o braço... Olha lá. Ó, o braço fica para trás, né? Quase quebra o braço. Enfim. Então, quando você abre o paraquedas, você muda essa constante aerodinâmica. A resistência do ar aumenta muito. Ela agora ganha da força-peso. E aí,
ele começa a frear. A velocidade dele, que era a primeira terminal, começa a diminuir, mas quando ela vai diminuindo, a resistência do ar também vai diminuindo. Ela, que num primeiro momento, na abertura do paraquedas, ficou muito maior do que a força-peso, vai diminuindo, 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 diminuindo. O corpo ele vai freando, né? Porque ela tem uma resultante para cima, só que chega uma hora em que ela iguala-se novamente ao peso. É a nossa segunda velocidade terminal. Então existem duas velocidades terminais. A primeira, elevada, com a pessoa sem o paraquedas aberto. A segunda, um pouco mais baixa, porque o paraquedas agora está aberto. Para a gente fechar a aula, vamos fazer dois gráficos. Não, sendo que o próximo gráfico já foi questão do Enem. Primeiro, eu vou num gráfico de velocidade por tempo. Como é que seria o gráfico de velocidade por tempo dessas duas situações? Pula sem paraquedas, depois abre o paraquedas. Vale lembrar que a inclinação desse gráfico representa a aceleração. Quando a pessoa pula, a aceleração é grande, é a da gravidade. Com a resistência do ar aparecendo, a aceleração vai diminuindo, até o momento em que a pessoa fica com a velocidade constante. A primeira parte do nosso gráfico, então, será assim, ó. Vamos entender melhor esse gráfico. Primeiro, olha para as inclinações. A aceleração começa grande, é a da gravidade. Com a velocidade, vai surgindo a resistência do ar, a aceleração vai diminuindo, até o momento em que ela chega a zero. É onde é atingida a tal velocidade terminal. Eu vou chamar de V1. A partir daqui, perceba, a velocidade ela é constante. Entretanto, num dado momento, que eu vou marcar aqui, ó, a pessoa abre o paraquedas. E quando ela abre o paraquedas, o que acontece? Ela freia, porque lembrando, a resistência do ar fica muito grande, maior do que o peso, resultante para cima, aceleração para cima, contrário ao movimento dela, ela começa a frear. Se a pessoa vai freando, só que um detalhe, essa pessoa ela vai freando, só que com o passar do tempo, a aceleração vai diminuindo. Porque se ela está freando, velocidade diminuindo, a resistência do ar diminui, até o momento que se iguala de novo com o peso, que é a velocidade terminal. A segunda velocidade terminal. Então veja bem, a nossa segunda parte do gráfico vai ser representada dessa forma aqui, ó. Vamos entender. Primeiro, a minha inclinação agora ela é negativa, a pessoa está freando. Entretanto, como a aceleração vai ter que ir diminuindo, olha a inclinação diminuindo, até o momento em que a resistência do ar se iguala novamente à força-peso e é atingida a segunda velocidade terminal, menor do que a primeira. Se você ainda está com dificuldade para entender por que essa segunda velocidade terminal é menor do que a primeira, vou te explicar de uma outra maneira. Nas velocidades terminais, a força de resistência do ar não tem que ser igual à força-peso, porque ela é terminal, né? MRU. Força resultante é zero. E a força de resistência do ar é K vezes V ao quadrado. Como na velocidade terminal, a força de resistência do ar é igual à força-peso e a força-peso é sempre a mesma, porque isso é da pessoa, esse valor aqui então tem que ser constante. Com o paraquedas aberto, lembrando, a aerodinâmica é pior, a constante é grande. Para o produto de duas coisas dar o mesmo valor, que é a resistência do ar, que é o peso, tem que ser o mesmo. Se um é grande, a velocidade tem que ser pequena para compensar, porque aí na hora que eu multiplico duas coisas, eu consigo ter o mesmo valor. Paraquedas aberto, a velocidade terminal é pequena. Paraquedas fechado, o K é pequeno, aí o V é grande. Então esse é o primeiro gráfico. Vamos fazer agora o gráfico da força resultante em função do tempo. Você lembra lá no primeiro momento que quando a pessoa pula, ainda não tinha resistência do ar, a velocidade dela era zero, a força resultante era o peso. Então vamos marcar aqui, ó. A força resultante era o peso, ela era grande. Por que ela era grande? Porque com o passar do tempo, ela vai acelerando, vai aparecendo resistência do ar, que diminui a resultante, né? Até o momento 3 de velocidade constante, velocidade terminal, onde a resultante é zero. Então nosso gráfico ele ficaria assim, ó. Tá aí. Vê se você entende o porquê desse gráfico então. Começamos com a força resultante igual ao peso. Como vai surgindo a resistência do ar, a resultante vai diminuindo, 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 até o momento em que a resistência do ar iguala ao peso. Aí a resultante passa a ser zero. Esse trecho é o trecho da primeira velocidade terminal. E quando a pessoa abre o paraquedas? Quando a pessoa abre o paraquedas, lembrando, a resistência do ar ela aumenta muito. Vai ter uma resultante agora, só que para cima. Como eu falei que esta aqui, o peso, era positiva, tá nessa parte de cima do gráfico, e ela é para baixo, para cima eu vou falar que é sinal contrário, é negativo. Então, no momento de abertura do paraquedas, a resistência do ar, olha só o que eu vou fazer aqui, ela aumenta muito e a resultante se torna grande, só que com o valor negativo aqui, ó. Valor negativo só para indicar que ela é para cima, já que essa, que era para baixo, ficou positiva. Então, não é zero mais a força resultante. A força resultante agora tem um valor grande. Abriu o paraquedas. Só que com o passar do tempo, como a pessoa freia, a resistência do ar diminui, a força resultante diminui até o momento da segunda velocidade terminal. Então, com o passar do tempo, olha o que vai acontecer com a força resultante, ó.
ela vai voltar a zero. Ela vai voltar a zero porque é o momento em que a resistência do ar igualou o peso na segunda velocidade terminal. Esse gráfico foi questão do Enem. O Enem deu essa situação de queda com resistência do ar, abriu o paraquedas e perguntou qual era o item que melhor representava o gráfico da força resultante em função do tempo. Essa era a resposta. Uma questão difícil, mas que aqui no vídeo você agora já entendeu. Então é isso. Viu que resistência do ar pode ser um problema na sua vida? Pois é. É por esse motivo que a maioria das questões trabalham sem resistência do ar. Tá vendo? Apesar de ser fantástico o mundo de Bob, né? Porque é uma situação idealizada, na maioria das vezes, para ensino médio, trabalhar essas situações pode ser bem mais interessante. Mas, de qualquer forma, resistência do ar pode ser questão de prova. E por isso, fiz questão de trabalhar aqui nesse vídeo. Dá um joinha aqui no vídeo. Esse joinha, gente, ele é importantíssimo, não é carência minha, não. Mas o joinha é importantíssimo para que a gente possa continuar com o trabalho, para que a gente se sinta motivado, né? E que veja que de fato está dando resultado para vocês. Então espero que tenha gostado, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, mas aqui a gente está postando vídeo regularmente, toda segunda e quinta. Inscreva-se para que você seja notificado e não deixe de assistir nenhum vídeo. Vai que é aquela questão que você tinha dificuldade. Imagina se cai na prova. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. É mesmo as pernas. É mesmo as pernas. Eu adoro fazer. O quê? Mostrar, eu tô todo mundo lá embaixo, eu mostro que eu fico cagado. Ah, é verdade. Tipo Jornal Nacional mesmo, né? Porque olha aqui. Olha lá. Chinelão aqui. E trem. Havaianas que era branca, fica bege.